Acessemos então a console administrativa do Office 365 e uma vez na console administrativa nós vamos para usuários e usuários ativos. Conseguimos visualizar os dois usuários criados, esse por conta do provisionamento do tenant e a Beatriz Honório que foi criada pontualmente. Quando usar um cenário e quando usar outro, você que vai analisar. Se você tiver poucos usuários, uma quantidade que é administrável pontualmente, então você administra a parte de identity, a parte de identidades, usuários, grupos, pontualmente, criando, editando e deletando, até porque eu posso alterar qualquer característica e posso também excluir esse usuário, deletar esse usuário. Ok? Agora, quando você tem uma quantidade grande de usuários que não justifica o gerenciamento pontual, que eu chamo, que é isso de criação pontual, deleção pontual e edição pontual, como nós fizemos a criação da Beatriz, então nós utilizamos a adição de usuários em massa, pelo menos para poder adicionar, porque uma vez adicionado, depois você passa a administrar pontualmente cada um deles conforme a necessidade. Vamos supor, subiu 500 usuários aqui, ficar criando na mão 500, você vai levar um tempão, né? E outra, você dá vazão a criar características, dados diferentes para cada um deles. Por exemplo, eu colocar a cidade de São Paulo, um com acento São Paulo e outro sem acento. Na hora de você fazer filtro, ele vai entender que são dois São Paulos, dois estados de São Paulo. Na verdade, é um só. Quando você faz adição por book, você garante que tudo esteja em compliance, que todos sejam as características, os dados de características sejam iguais, tá certo? Então vamos lá. Clicando aqui, ó, adicionar vários usuários, pelo menos para você popular os seus usuários. Quando você tem bastante usuário dentro da organização, é bom você usar o book, aí depois sim você administra pontualmente, como eu já disse. Existem duas opções na importação por book. Baixar um CSV com cabeçalho somente e baixar um CSV com cabeçalho e informações de usuário. Vamos fazer aqui os dois exemplos para você entender qual é a diferença entre eles e escolher o mais apropriado para o teu cenário, para o teu caso. Vamos baixar aqui o arquivo vazio, apenas com os cabeçalhos. Veja só, vou salvar, é um arquivo CSV. Como eu tenho Excel, então o Excel já se responsabiliza por abrir esse tipo de arquivo, mas poderia abrir pelo bloco de notas ou qualquer outro software que trabalha com extensões de arquivos CSV. Note que eu tenho uma linha preenchida apenas. É o cabeçalho, né? E no cabeçalho você pode ver aqui em cima que eu tenho as labels, nome de usuário, separado por vírgula. Depois vem nome, separado por vírgula. E aí eu tenho todos os dados que aquele formulário de usuário, vamos acessar ele aqui, ó. Vou dar um cancelar, vou clicar na Beatriz Honório e vou clicar em gerenciar informações do contato. Tá vendo? São exatamente estes campos, nome, sobrenome, nome de exibição, cargo, departamento, é tudo isso que ele vai preencher por book. Então, voltemos lá. Tira a seleção, né, para voltar para a tela. É isso que você vai precisar preencher na linha 2. Tá? Então, se fosse a Beatriz Honório, por exemplo, a história aqui seria a seguinte, ó. Beatriz, aí, ó, vírgula, tá vendo? Não precisa de espaço. Honório, vírgula, Beatriz Honório, porque depois vem o nome de exibição. E assim por diante. Nome de exibição, cargo, departamento, você vai preenchendo aqui conforme as vírgulas. Não tem dado para aquele usuário, vamos supor que um usuário não tem telefone celular. Quando chegar no comercial, põe ponto e vírgula, não tem telefone celular, põe mais um ponto e vírgula, aí fica um seguido do outro. Ele vai entender que quando chegar na parte de telefone celular, esse usuário não vai ter e ele não vai preencher o telefone celular lá no formulário de cadastro. Ok? Essa é a primeira opção. Eu vou fechar e não vou nem salvar aqui, porque eu quero baixar a segunda para você ver que ele também te dá, nessa segunda opção, alguns exemplos para que você siga. Olha lá. O primeiro que a gente baixou foi o User Template. Agora a gente baixou o User Sample. Então eu vou abrir para você ver que já tem alguns exemplos aqui. Veja só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas de dados. Todos esses 5 dados são fictícios. A Microsoft coloca para todo o tenant. Só para você ver um exemplo. Você está vendo aqui o que eu falei? Quando tem dado, vírgula dado. Quando não tem dado, vírgula, vírgula. Tá? E seguimos esse modelo. Vamos acompanhar o Jordão aqui, ó, por exemplo. O nome de usuário vai ser o e-mail.
Aí depois eu tenho aqui Jordão, que seria nome, depois Moreno, que é sobrenome, depois o display name, nome de exibição, João Moreno, e por aí vai. Depois o cargo, gerente de TI, tá vendo? Então, independente de um caso ou de outro, você vai ter sempre um parâmetro para seguir. Como que eu faço? E aí nós vamos fazer o nosso exemplo aqui, tá? Eu acesso esse CSV, ok? Venho em dados. Em dados eu venho aqui em ferramentas de dados e texto para coluna. Falo que vai ser separado por delimitador e o delimitador vai ser a vírgula, olha lá. Aí ele dá uma prévia aqui embaixo e separa os dados por coluna. Ele faz um colunamento. Só para poder eu avançar e concluir, ter isso aqui em colunas para poder trabalhar. Tá? Faço isso aqui, ó, para poder trabalhar os dados, fazer a modificação desse dado. Ok? Agora eu posso fazer o seguinte, jogar esses camaradas aqui, deixar só o João como exemplo e começar a fazer o meu preenchimento. Tá? Como é que eu faço? Eu vou lá para os meus usuários, estão todos aqui, exceto a Beatriz que eu já criei, eu preciso criar mais 9 usuários, para ficar 11, né? Esses 9 aqui, mais a Beatriz, mais o meu usuário, que é o gerador de tenant. Então, como eu tenho os nomes prontos aqui, eu venho para detalhes, só para exibir os nomes, coloco à esquerda, digo que eu vou dividir a tela aqui com o Microsoft Excel, pronto. E aí eu começo a configurar, tá? Como por exemplo, aqui eu vou começar a colocar Danilo.Borges. Por que, Casemiro, .Borges? Porque no nosso exemplo, lembra que a gente estabeleceu que o nosso escopo de UPN é nome, ponto, sobrenome, então eu preciso seguir isso, tá? Danilo Borges, e aí eu vou pegar o meu domínio. O meu domínio é @borgescouto.adv.br. E aqui eu começo a trabalhar com nome, sobrenome, nome de exibição, e aí começo a estabelecer aqui os cargos. Ele é gerente comercial, departamento de TI, departamento comercial, número comercial, telefone comercial, que eu posso repetir, o celular, o fax, que eu vou trazer aqui o mesmo telefone comercial, e o endereço. Ok? Olha lá. Estado, CEP. Vou colocar CEP fictício aqui. E país. Bom, como o primeiro da Microsoft, lá da Contoso.com, foi base para eu criar o meu primeiro exemplo real, agora eu posso excluir então a linha 2 e deixar o primeiro como exemplo. Agora eu vou começar a colocar os próximos aqui. Veja só, o modelo é sempre o mesmo. Vamos seguir sempre este modelo aqui, ok? Então, eu vou usar do recurso FF para que nós já tenhamos agora, em seguida, todos esses 9 outros usuários preenchidos, desde o Danilo até a Vanessa. Ali à esquerda você pode ver pelas fotos os arquivos de fotos, para adiantarmos um pouquinho o vídeo e termos nosso book pronto.
Prontinho, trabalho realizado. Tá? Vou até fechar esse repositório aqui e deixar a tabela aberta. Veja só que eu tenho todos os nomes de usuários preenchidos, os primeiros nomes, os últimos nomes, porque eu falo o último nome. Porque no caso do João Almeida, você pode ver aqui, ó, pelo nome completo, que é João Pedro Almeida. Então eu poderia até fazer aqui uma ressalva e colocar João Pedro. Mesmo que o nome seja João Pedro, composto, ou mesmo que não fosse composto. Por exemplo, meu nome é Maurício Casemiro da Conceição. Eu não gosto do meu último nome, Conceição. Eu gosto mais do meio, Casemiro. Mas o certo é colocar Maurício Conceição porque o último nome é o que vale. Para você resumir pessoas que têm 3 nomes ou mais, né? Primeiro, aí tem o primeiro que seria o nome, o segundo que seria o primeiro sobrenome e o terceiro que seria o segundo sobrenome. No caso do João, é um pouquinho diferente. Ele tem nome composto, João Pedro. Então eu posso colocar em nome João Pedro sem problema nenhum e Almeida no sobrenome. Contudo, no e-mail, eu sigo essa regra, João.Almeida, porque Almeida é o último sobrenome. Ok? E aqui no nome de exibição, eu adiciono, claro, os 3. Tá? Aí eu tenho os cargos, os departamentos respectivos destes cargos, os números, o número de telefone comercial, que é um só para todo mundo, é um escritório só. Ok? O telefone celular de cada um, que é fictício, inventei aqui um para cada. Acho que tem até pessoal com menos dígito aqui. Depois eu verifico. E aí, número de fax, endereço para todo mundo, mesmo escritório, mesma cidade, mesmo estado. E o CEP, inclusive, eu posso fazer também aqui, popular para todo mundo. Ó, esqueci desses 2 últimos para gente. Agora sim. CEP para todo mundo, embora ele tenha feito aqui um preenchimento em sequência, né? Deixa eu fazer o seguinte, 062 32 120. Esse CEP eu não sei se existe, foi um CEP que eu criei só para efeitos do nosso exercício. Agora sim, posso usar o auto-preenchimento aqui. Bom, quais as regras? Preciso manter a formatação CSV, tá? Então eu vou salvar e manter CSV. Como é que eu verifico isso? Pelo bloco de notas, por exemplo, eu poderia vir aqui em Arquivo, Abrir, ir até onde está esse meu documento, que nesse caso não vai ser TXT, então eu mudo para todos os arquivos. É o sample, né? Então tá aqui, ó. Vou fechar ele no Excel e abrir ele no bloco de notas. Ó, tá vendo? Tudo separado, só que agora por ponto e vírgula. Por quê? Porque eu fiz uma tabulação, né? Eu colunei, eu fiz um colunamento, na verdade. O que eu poderia fazer? Usar o Notepad++, tá vendo? Ó, eu já baixei e instalei. Baixa e instala, porque daí a gente pode vir aqui, a gente pode pedir para abrir o mesmo arquivo, dessa vez o Notepad++, olha lá, é o sample. E aí, nós temos aqui um recurso chamado substituir. O que eu vou fazer? Pedir para substituir tudo que é ponto e vírgula por vírgula. Substituir todos. Olha lá, 140 ocorrências. Então ele substituiu tudo que é ponto e vírgula por vírgula, porque é a vírgula que lá a console do Office 365 vai entender e vai ler. Ele só substituiu vírgula por ponto e vírgula porque a gente fez um colunamento no Excel. Bom, fez isso, salva. E aí, lá na console, nós vamos procurar o arquivo. Está aqui. Vamos até fazer o seguinte para não confundir. Excluir esse template, que a gente está usando sample, né? Vamos abrir, vamos verificar. Olha que legal. Na verificação ele diz o seguinte: seu arquivo parece correto. Clique ou toque em avançar. A gente clica em avançar. Aí aqui ele diz o seguinte: definir opções de usuário. Escolha como você deseja que os usuários sejam importados, definindo o status de entrada e a licença do produto. Então, quer dizer, você já começa a atribuir isso tudo em massa. Por isso que é muito interessante. Esses usuários que serão importados, os 9 usuários, eles terão entrada já permitida no Office 365 ou a gente vai criar com um bloqueio? Ó, dá para definir se cria permitindo login ou se cria bloqueando, tá? Eu vou criar permitindo o login, que é o convencional, a não ser que você tenha essa necessidade específica, dá para utilizá-la. Licença do produto, ó, posso retrair, eu posso expandir. Quais são os servidores, data centers da Microsoft que a gente vai utilizar? É lá do Rio Grande do Sul? No Brasil? Então já deixa setado. Por padrão ele já seta para você.
tá? Cuidado, porque isso aqui não dá para mudar depois. Criou um usuário no data center, ele fica sempre naquele data center até a exclusão dele, tá? Olha só. Observação. Quando novos usuários tiverem configurado a chamada PSTN, porque essa é uma licença E5, então tem o recurso de PBX Cloud, atribua a eles um número de telefone no centro de administração do Skype for Business. Você vai atribuir um número telefônico lá para a parte de telefonia, ele só está avisando isso, tá? E aí nós temos as licenças, olha só. Tenho 23 de 25 licenças disponíveis. Claro, utilizei só 2. Então, por isso que ele está falando. Ó, eu tinha 25, já licenciei a Beatriz Honório e o Maurício Casemiro, então me restam 23 para usar. Só que eu estou subindo 9 usuários. Eu tenho 9 users aqui. Não vai ter problema, então. Eu vou ativar essas licenças para todo mundo. E aí, se eu tiver aqui algum padrão, como eu expliquei anteriormente para a Beatriz, eu posso desativar algum serviço específico. Ó, vai todo mundo utilizar tudo, exceto o Yammer Enterprise nesse primeiro momento. Então desativa o serviço do Yammer Enterprise, que vai aparecer tudo, exceto o que você desativou no serviço das licenças. No nosso caso, para efeito de treinamento, eu não vou desativar nenhum serviço, tá? Eu vou entregar a licença completa, tá? Dá para fazer bulk, criar tudo, estabelecer tudo isso e não atribuir licença? Dá. Aí você usa essa opção aqui embaixo, que não é recomendada. Por quê? Porque enquanto você não atribui licença a um usuário, seja criando ele no formato pontual ou por bulk, em massa, ele não utiliza nada no Office 365, ele só loga num portal vazio sem funcionalidade nenhuma. Tá? Então o ideal é que você já crie estabelecendo as licenças. Compre suas licenças, escolha o seu formato de licenciamento, que pode ser Open, pode ser assinatura convencional, pode ser CSP e assim por diante. Aqui ele diz o seguinte: se você não tiver licença de produtos suficientes, alguns usuários serão criados sem uma o quê? Uma licença. Na próxima página você pode exibir o relatório de resultados e ele lhe informará quais usuários ainda precisam ter licenças de produtos. Nesse nosso caso aqui eu já fiz o cálculo, não precisa se preocupar, porque eu vou subir 9, mas eu tenho 23 disponíveis, então todo mundo vai ter licença na hora que eu avançar. Clicamos então em avançar. Olha lá, adicionando usuários. Veja só, aqui estão seus relatórios de resultados. Você pode baixá-los e salvá-los por e-mail, ou enviá-los por e-mail, né? A você e a outras pessoas. Olha lá, 9 usuários foram criados. Aí você seta aqui, caso você queira receber esse relatório por e-mail. Já vem flegada essa checkbox. Enviar por e-mail os arquivos de resultados para essas pessoas. Aí você vai colocar aqui, ó, quem que vai receber. Por padrão, tá vendo que ele já seta o Global Admin, que é o primeiro, o gerador do tenant. Tá? E aqui, ó, se você optar por enviar esses arquivos por e-mail, as senhas serão enviadas com texto sem formatação, porque ele vai criar uma senha para cada usuário. Ele vai gerar ali, né, para cada usuário. Bom, vou fazer o seguinte, vou permitir que a console envie por e-mail para você ver isso acontecendo, mas eu também quero baixar os resultados caso você queira ver isso agora. Olha lá, aqui embaixo no navegador. O que você deseja fazer com o download.csv de 61 bytes? Salvar ou abrir? Eu vou salvar primeiro para ter isso na pasta de downloads. E agora, olha ele aqui. Eu posso abrir só para dar uma checada. Vamos entender o que aconteceu aqui. Ó. Vou selecionar, vou aproveitar e vou colunar por delimitação. A delimitação é vírgula. Só para eu ter isso organizado. Vamos ver o relatório. Nome de exibição. Olha só que interessante. Nome de usuário. Ele traz então display name e o meu e-mail, que é o meu PN. Tá vendo? E ele traz a senha, tá vendo? A gente foi gerando senha para todo mundo. Isso é legal, porque eu preciso entregar essa senha para os usuários agora. Preciso chegando aí e falar, Danilo, acessa lá, portal.office.com. Põe lá, Danilo. danilo.borges@borgescouto.dv.br. Agora, Danilo, coloca assim, ó, F maiúsculo, O minúsculo, G minúsculo. Esse é o seu papel de administrador, tá? 19476. Estas senhas são as senhas temporárias de primeiro acesso. Lembra que eu fiz com a Beatriz Honório? A pessoa acessa pela primeira vez, coloca de novo a senha de primeiro acesso e coloca 2 vezes a senha que ela vai criar para a segurança dela, com aqueles níveis de segurança aceitos pela Microsoft. Maiúsculos, minúsculos, caracteres alfanuméricos, ou seja, números e letras, né? E caracteres especiais que também são aceitos. Bom, você vai ter um trabalho considerável, né? Se você tiver uma quantidade de usuários considerável. Aqui eu tenho apenas 9, que eu já fiz comigo e com a Beatriz. Então tenho mais 9 aqui, totalizando 11. Eu poderia sim fazer esse trabalho pontual. Terminei o Danilo. Ô Edgar, tudo bom? Eu ligo no ramal dele, eu vou lá. Vamos logar no seu Office 365.
Cada um tem uma senha temporária única que foi gerada, um token. Mas você pode gerar uma senha para todo mundo de forma que, na hora de dar a instrução para o usuário, você só dá a instrução uma vez. Você reúne aqui, ó, numa sala de reunião, do Danilo a Vanessa e fala: turma, é o seguinte, cada um de vocês está aqui, ó, o e-mail de vocês. Vocês vão logar em portal.office.com e a senha é essa, a temporária. E você passa uma senha única padrão. Pronto. Muito mais rápido. Como é que eu faço isso, Maurício? Bom, vamos lá. Voltamos na console administrativa então do Office 365. Vamos de novo para usuários ativos. E veja só que eu já tenho agora os meus 11 usuários. A Beatriz, o meu e os 9 que eu criei por book. Tá vendo? Ó, tudo criado, tudo perfeito. Se eu tivesse feito alguma coisa errada na parte de tratativa do CSV, ele daria erro no processo de importação e não deixaria você importar. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou? Por exemplo, o Danilo a gente sabe que veio do book. Vamos ver se realmente está tudo certo. Conta, nome de usuário, certinho. O Elias é o Microsoft, que é obrigatório. Né? Então, certo também. Nome de exibição, Danilo Borges. Legal. Número de telefone, 21 20 25 25 25, é um telefone fictício, também está certo. Vamos gerenciar as informações. Se tiver certo Danilo, está certo todo mundo. Olha lá. Nome, sobrenome, Danilo Borges, nome de exibição, cargo, gerente comercial, departamento comercial, escritório, telefone comercial, celular, número de fax, rua, cidade, estado ou província, CEP e país. Tudo certinho. Aí você detecta uma coisa. Poxa, em escritório não era para eu colocar um telefone, era para eu colocar qual é o escritório de trabalho, se é em Copacabana, no Rio de Janeiro, se é em São Paulo. Como é que você faz para alterar? Você faz o seguinte, a alteração em book também é feita por aqui, ó. Seleciono todo mundo, aí eu venho aqui, ó, onde eu tenho aqui, ó, adicionar usuário, atualizar, redefinir senha, atribuir a grupo, gerenciar licenças de produto, gerenciar funções. Eu venho aqui e editar informações de contato. O que acontece? Como eu vou editar em massa, então o escritório eu vou colocar Copacabana. Tá vendo? Isso altera para todo mundo, é uma alteração em massa. Toda vez que você quiser fazer essa alteração, vou garantir que todo mundo está Brasil ao invés de BR, eu faço isso aqui. Tá? E dou um salvar. Veja só, 11 usuários selecionados. Vamos aguardar. As informações de contato foram atualizadas para 11 usuários. Escritório foi alterado para Copacabana e país ou região para Brasil, tá vendo? Agora eu vou fazer o seguinte, ele já auto-atualizou, mas eu vou clicar só para garantir. Vou de novo no Danilo e vou verificar essas informações aqui em gerenciar informações de contato. Mais informações. Realmente, ó, escritório corrigiu para Copacabana e está todo mundo do Brasil. Vamos ver um outro, só para garantir? Roberto Couto, gerenciar informações de contato. Perfeito, olha lá, escritório Copacabana. Tá vendo? Que fica bem intuitivo de você fazer gerenciamento, management destes usuários aqui no Office 365. Então, com isso você consegue, com sucesso aí, né, e sem muitos problemas, criar usuários em massa na console administrativa de usuários ativos do Office 365. Espero que tenha gostado. Até a próxima videoaula.